Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. E aí eu queria saber, com relação a essa minha abertura, como que foi desses 18 anos, assim, qual que é a tua experiência com outros companheiros? Você também olhava para as redações e achava que elas eram brancas demais? E ainda são, né? Eu sou de uma cidade, eu sou nascido em Salvador, fui criado entre Santo Amaro e Salvador. Santo Amaro é uma cidade do Recôncavo Baiano, cidade do Caetano, da Betânia, da Dona Canô. E aí eu já vivi isso no mundo corporativo. Porque eu fui estagiário de um banco privado, consegui algumas promoções também, e eu via que os gerentes eram brancos. Enfim, que a cúpula, quem mandava, o topo da pirâmide era branca, numa cidade preta. Salvador é a cidade com mais pretos fora da África. Nossa, cara. E você olha para a TV, hoje não, hoje menos, mas até uns 5 anos, você olhava uma TV que não parecia Salvador. Você ligava a TV e parecia que era qualquer outra cidade que não Salvador. Então, as redações até tinham e tem mais pretos, mas na tela muito pouco. E isso já incomodava em Salvador, né? Porque se na cidade mais preta do Brasil, mais preta fora da África, você liga a TV e você não tem a sua referência, você não tem a sua cara, eu sou nascido e criado na periferia, você não tem alguém que lhe represente e que possa mostrar que através da comunicação você pode também ser bem-sucedido, isso obviamente que incomodava. Eu acho que as coisas mudaram de uns tempos para cá. Estão mudando, na verdade, a passos bem curtos ainda, né, pequenos, mas mudanças importantes, porque eu acho que a gente começou a colocar o pé na porta. Não foi nem, entra aí, abre a porta e entra. Em alguns momentos, as revoluções acontecem quando você coloca o pé na porta. Claro. Eu acho que ainda me incomoda bastante, mas eu vejo um caminho, pelo menos. E eu acho que isso tende a ser bem melhor futuramente, assim espero. Cara, a gente viu hoje no Globo Esporte, tô até com a matéria aqui, matéria que fala casos de racismo no futebol brasileiro em 2023 sobem quase 40% na comparação com 2022. Aí fala aqui que o presidente, enfim, diz que é um aumento, enfim. Cara, qual que é a solução? Assim? Porque o futebol, a gente viu recentemente um torcedor do Botafogo, não lembro em qual jogo, acho que foi contra o Palmeiras. Assim, cara, a gente reclama tanto dos argentinos, mas aqui, nos nossos quintais, ainda acontecem quase todos os dias, cara. Toda vez que a gente fala sobre esse tema, eu sempre ressalto, olha, o Brasil é um país tão racista quanto, tá? Sim. Hoje, um torcedor do Mallorca foi preso, é algo, assim, que deve servir de referência para a Espanha, 1 ano de prisão. Eu vi isso aí. Por conta de insultos racistas ao Vinícius Júnior, na temporada retrasada, ainda em 2023, né, mas no fim da temporada retrasada, e do Chukwueze, que é jogador do Villarreal, que agora está no Milan, né, tá jogando no Milan. E esse cara foi preso, já tinha recebido uma punição para pagar multa, serviços sociais, etc. Mas agora saiu essa sentença. Então, a Espanha, agora, 2024, está começando a entender que isso é crime. O Brasil já entende há um bom tempo. O Brasil é o último país a abolir a escravidão, né? Uhum. E abolir de uma forma bizarra, porque vocês estão livres, mas estão livres sem nenhum tipo de assistência, né? Então a gente já convive com isso há muito tempo. No futebol também, só que era muito normalizado. Você conversa com atletas da década de 70, de 80, eles falavam, não, me chamavam de macaco, me chamavam disso, daquilo, e eu achava que era do jogo. E isso era muito da sociedade para dentro do futebol. Hoje, com a conscientização e com as leis também, né, porque se torna crime, injúria racial, racismo, você tem hoje um cuidado maior, porque as pessoas não deixam de ser racistas, elas apenas não expõem, mas ao mesmo tempo a gente vive hoje numa sociedade em que tudo se vê, em que tudo se filma, em que tudo se grava, né?
Então, não dá para a pessoa ser um personagem 24 horas por dia. E o estádio, como você está num local onde você se sente à vontade, porque tem 10, 15, 20, 50 ali, porque sozinha a pessoa não faz, se sente muito à vontade para ser quem ela gostaria de ser no estádio de futebol. E agora, acho que de 2016 para cá, né, as redes sociais também inflamando discursos, né, com as pessoas também, principalmente as pessoas pretas, se colocando como tal, se impondo como pessoas também que precisam ter espaço na sociedade, isso gera revolta do outro lado. E eu falo outro lado porque, infelizmente, a gente muitas vezes trata dessa forma. Claro. Solução tem que ser na dor sempre, infelizmente. E as punições precisam ser severas. Né? Se um crime de atraso de pagamento de pensão da cadeia, porque é uma coisa que funciona aqui no Brasil e tem que funcionar mesmo, porque injúria racial, racismo, que hoje você vê que é filmado, tantos casos, né? Posto de gasolina, estádio de futebol, médico, em vários outros lugares públicos você consegue ver a injúria racial acontecendo, porque a lei não é firme com relação a isso. Só se aprende na dor nesse caso. Porque quem sofre o racismo já sofre essa dor há muito tempo. Eu acho que quem comete o racismo tem que sofrer a dor. E a punição, a punição precisa ser através da justiça, com certeza. Sem sombra de dúvidas, cara. Somos absolutamente a favor disso. E um dos representantes nesse momento, Vini, né? na luta antirracista é o Vini, né? Sim. Inclusive, a gente até repercutiu uma matéria recentemente do ex-presidente do Valência, depois dessas condenações, falando que ele é uma pessoa ruim, uma pessoa de merda, né? Foi isso que ele falou. Uma pessoa de merda. Uma pessoa de merda, porque pra ele tudo é racismo, e porque ele provoca os torcedores, e que lá no Mestalha chamaram de bobo e não de mono. Cara. Assim, a minha pergunta é, a gente tende a cometer alguns erros, que é, por exemplo, a partir dessa postura do Vinícius, esperar sempre dele uma determinada atitude. Mas eu acho que esse não é a maneira correta de se ver, né? Não é porque o cara comprou uma briga que ela automaticamente veste uma capa de que ele é o baluarte dessa briga. Ele tem que porque senão, né? Quando acontecer qualquer coisa, a gente pode falar, por que ele não falou aquela hora, por que agora não falou nada? E aí vira um negócio meio difícil, né? Mas assim, como que você enxerga essa figura do Vinícius Júnior com relação a outros jogadores pretos da Europa, tanto brasileiros como europeus, enfim, que jogam lá e que nunca tiveram essa postura que o Vinícius tem tido? Eu sempre falo que, para mim, o Vinícius Júnior é o primeiro grande, não vou dizer que é o primeiro apenas, o primeiro grande ativista social no futebol dentro da Europa. Ativista social mesmo, brasileiro, né? Porque o Roberto Carlos já falou que sofreu racismo, o próprio Daniel Alves, né? Que comeu uma banana. Comeu uma banana, o Neymar também, porque os pardos aqui, eles muitas vezes não são considerados brancos. O Neymar já falou, né? Exatamente. Considerava negro. E na Europa eles não enxergam dessa forma como o brasileiro enxerga. O brasileiro médio enxerga. Então acho que o Vinícius Júnior ele assumiu essa bandeira. E eu sempre falo também, nunca tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso e sobre nada. Nunca tive a oportunidade. Mas eu tenho certeza que ele, quando tá sozinho no quarto dele, na casa dele, ele sente a dor, ele sofre, ele chora. Porque é o cara que tá ali à frente carregando um peso que ele sabe que é com ele, mas ele é a vidraça nessa história. Porque a gente teve o caso do Marega em Portugal, que os caras... que o Marega, jogador do Porto, saiu de campo e os jogadores tentaram segurar ele para ele permanecer no jogo. Depois, um pouquinho antes, aliás, teve um caso do Balotelli e do Boateng, jogadores que jogavam na Itália. E depois teve o caso do auxiliar no jogo do PSG, não sei se vocês lembram, na pandemia, que aí sim todos saíram de campo. Uhum.
que ali já foi o estopim do George Floyd, né, de tudo que estava acontecendo no mundo, e aí eles tomaram um pouco mais de consciência. Mas o Vinícius Júnior, ele tem, eu acho que ele tem segurado uma barra que precisa ser dividida. Eu fiquei feliz quando eu vi na Euro os jogadores da França se rebelando contra a extrema-direita francesa. Dentre eles o Mbappé. O Mbappé agora está na Espanha e está no Real Madrid. Será que vai ser um cara que vai ajudar a segurar? Porque em algum momento, infelizmente, em algum momento isso vai acontecer com ele. Eu fiz um jogo hoje, exatamente hoje, um jogo do Villarreal contra o Espanhol, onde o Acomac, que é um garoto que começou no Barcelona, né, da base do Barcelona, ele se naturalizou marroquino, ele hoje é jogador do Marrocos, e ele enfrentou o Barcelona na última rodada, né, que foi aquele jogo onde o Lamine Yamal apanhou bastante, ele foi o que mais sofreu. Ele sofreu, depois do jogo, injúrias raciais nas redes sociais, chamando ele de macaco, volta para o Marrocos, não queremos você aqui. Então a gente está aí no início da temporada europeia e os casos continuam acontecendo. Então, fatalmente, e teve também já, vai ter Atlético de Madrid e Real Madrid, manifestações de torcedores do Atlético contra o Vinícius Júnior. Então, vai continuar acontecendo. Eu acho que ele tendo ao lado dele ali um cara que já se manifestou politicamente, que é o Mbappé, e um cara que é um dos melhores jogadores do mundo, junto com ele, eu acho que dá para dividir essa responsabilidade. Porque não está falando um latino-americano, né? Um jogador brasileiro latino-americano, está falando europeu também. E acho que dá um peso maior? Eu acho que divide a responsabilidade eu acho que dá um peso maior para a Europa. Meu sonho é ver um jogador branco europeu, tipo um Carvajal, um espanhol comprando essa briga, denunciando isso. Porque, cara, enquanto for uma... Porque o que acontece a gente vê o Vinícius Júnior falar e aí a gente fala, porra, cadê o Rudiger? Cadê o Rodrigo? Cadê o Camavinga, o Tchouaméni? Os caras que no dia do Valência tentavam Vinícius, não, sai, então, deixa mas sair. Qual que é natural? Apoiar para os outros pretos do Real Madrid. Mas peraí, não é uma briga só deles. Exatamente. Cadê o Carvajal, que falou merda em entrevista coletiva recentemente? O Modric. O Toni Kroos, que saiu, aposentou. Nossa, o grande Toni Kroos, que falou, né? Teve uma fala correta a respeito da Arábia Saudita, etc e tal, tudo mais. Mas cadê eles, esses caras? O Courtois... O próprio Carlo Ancelotti como técnico. Entendeu? O Carlo Ancelotti foi um dos caras que ainda falou alguma coisa. Sim. Né? Mas... Depois do jogo contra o Valência. Eu sinto que é uma briga que parece que eles terceirizam, né? Sim. Isso acontece muito. Sociedade, né? Meio assim também, se a gente for ver. Tipo, quem tem que lutar contra o racismo são os negros, os pretos. E não é, né? Exatamente. Eu sempre brinco tem fundo de verdade, obviamente. Cara, o racismo não é um problema meu, é um problema do branco. Quem tem que discutir é o branco, não o negro. Perfeito. Porque tem um caso de racismo, você monta uma mesa redonda com pretos. Não é a gente que tem que discutir, pô. Perfeito, cara. Então, assim, essa cobrança porque tal jogador não se posicionou, jogador preto. O Hamilton, que é um esportista que se posiciona muito com relação a isso, e de uns tempos pra cá, esse posicionado, cara, que é de um esporte de elite, de alta elite, né? Que é a Fórmula 1. Alta elite. E é o único negro. Teve um recente, mas que não permaneceu, mas ele é o cara, dividindo com o Schumacher, é o maior vencedor da categoria. E, o cara tá segurando lá sozinho. A discussão precisa ser do Hamilton, né? Eu acho que o futebol até traz muito mais personagens, para o tênis também, né? Acontece muito isso, que é um esporte, entre aspas, individual, né? Não existe esporte individual, mas o cara que aparece ali é apenas um tenista. Então a gente sabe que é um problema geral da sociedade, porque existem pretos que também não têm essa consciência de raça, né? E de classe também. Felizmente. E nosso papel como preto também fazer com que essas pessoas entendam. Mas não é um problema nosso. Né? Então, acho que nesse caso, para o futebol também vale muito. Você não tem isso. O futebol é reflexo da sociedade. Não tem como dissociar. Não tem como. Você vai numa grande empresa, você vai ver, na maioria dessas empresas, o CEO, o cara que manda, é um branco. No futebol é a mesma coisa.
Eu não estou nem falando de treinador, estou falando de diretor de futebol, de dirigente, diretor jurídico, né? Presidente. Eu não conheço um diretor, um presidente de algum clube importante de primeira divisão no mundo, na Europa ou nos grandes centros do futebol, América do Sul. Tem. Preto. Não tem. Também. Não tem. Até uma das minhas maiores dores é o meu time, o Santos, não ter tido nunca um presidente preto, o time de Pelé. Diretor de futebol tem o Fabinho agora no Corinthians. Tem o Fabinho no Corinthians. Você até vai encontrar ex-atletas exercendo essas funções. O Juan fez isso no Flamengo também. O Marcão, de uma certa forma, no Fluminense também, fazendo parte da comissão técnica, liderando o grupo de atletas, né? Sendo treinador. Tinha um presidente da Ponte Preta. Você vai ver o presidente é o Peter Sinsen, assim. Esses caras, essa galera o Marcelo Teixeira. Mas aí o que acontece? O futebol brasileiro, ele foi forjado na elite, né? O futebol foi trazido da Inglaterra para cá para a elite jogar. Então, entre aspas, baixo clero começou a jogar depois. Né? Os pretos começaram a aparecer no futebol brasileiro depois. E como o jogador, no caso, pro negócio, é visto como um peão, né? Não, totalmente. E outra, muitos clubes também proibiam, né? Proibiam. Muitos clubes proibiam. Tem a questão do pó de arroz, Fluminense, enfim. Tem um monte de questões que envolviam isso, porque os donos de fábrica jogavam com os funcionários. E assim, o futebol brasileiro, ele se tornou um futebol do joga bonito, né, que todo mundo fala lá fora, porque existe uma questão também de biotipo, né? E a gente sabia que isso ia acontecer, porque um país preto ia ter inserção desses caras. E o futebol brasileiro se tornou um futebol exuberante por conta disso também. Você acha que a miscigenação ajudou o Brasil a ser muito, o que é? Porque a França hoje é uma seleção que é bem conceituada no mundo. Porque eu falei sobre isso aqui e teve uma galera querendo me cancelar no podcast aí. Não, você não pode ir contra a história do falando que eu naturalizei a miscigenação. Imagina, cara, a miscigenação europeia, ela vem na base da colonização, é uma coisa que a gente tem que criticar pra caramba o que é feito lá, mas o que é fato é fato. Existe uma predisposição física da pessoa preta atleticamente a ter mais algo. É só você olhar os grandes corredores da história, se você olhar o Pelé, entendeu? Cara, o Michael Jordan, você vê várias grandes figuras. Exatamente. Só que a gente tem que desmistificar algo que se tornou padrão no futebol, principalmente no futebol brasileiro. O quê? O preto é o cara do entretenimento. O ponta-direita é o cara para me entreter. Mas o que pensa o jogo é o camisa 5, é o camisa 8... branco. Que é o capitão, é o volante, é o branco pensador. O Estevão é o ponta e o Veiga é o armador. Tipo isso. Então, o que acontece é que se colocou, e isso é da sociedade também... Esses caras são atléticos, mas pensam um pouco. Exatamente, que o preto, ele é o cara... não é o serviço braçal, porque o futebol não se joga com as mãos. Mas é como se fosse o serviço braçal, mas quem pensa não são eles. Não, isso é um absurdo. Então, o maior gênio da história é o Pelé. Mas existe uma resistência. Existia, eu gostaria de falar isso no passado, porque existia uma resistência com relação a isso. E eu vou usar no passado, porque eu quero que as pessoas realmente usem isso no passado cada vez mais. Existia uma resistência com relação a que não... O Brasil é um país acolhedor. O Brasil não tem racismo, hospitaleiro. O que a Espanha vive hoje, o Brasil já viveu anos atrás, que é a fase da negação. A Espanha, a declaração do dirigente do Valência é negação. Tipo, não, isso tá tão encrostado assim na sociedade, que é dessa forma, que ele acha que aquilo é normal, que é provocação, e não é. E no Brasil foi assim por muito tempo. Então os caras que eram os caras da habilidade, eles não eram os protagonistas, né, do jogo. O Pelé furou a bolha. O Leônidas furou a bolha, né? Mais para trás, assim, outros grandes nomes que tivemos na nossa sociedade.
e eu coloco o futebol como parte da sociedade, porque você vai para o Cartola, né? A música, você vai para a literatura. Então, você tem grandes pensadores, né, no nosso país. Mas no futebol eram colocados como leão de circo, né? Cara, é só para entreter. O futebol brasileiro sempre teve um racismo assim nojento, a questão do goleiro, né? Nossa, pra caralho, velho. Por conta do goleiro da Copa de 50, o Barbosa. Sim. Cara, e eu recentemente, cara, se eu não estou enganado, o Edilson Capetinho uma vez falou um negócio desse, assim. Ah, mas esse goleiro aí... Putz, eu olhei assim, eu falei, caralho, velho. Edilson, você tá falando... E ninguém corrigiu o cara, assim. Ele aí é aquela questão de não ter a consciência de classe. Né? Então, ele falando, acho que se eu não me engano, ele tava falando do Jailson, do goleiro que na época jogava no Palmeiras, se eu não estiver enganado, cara, mas... Assim, é um estigma que você ainda vê no futebol, assim. E você vê a questão do técnico também. Que a gente tem hoje, quem? O Roger Machado só. Na elite do futebol brasileiro. Então, cara... Eu já Ventura aqui... Jair Ventura. Ele é pardo, né? Mas ele até não... Na pesquisa que ele foi feita... Ele se vê como negro? Na pesquisa que foi feita, ele não quis responder, né? Ele não quis. Mas... também. O cara é filho do Jairzinho, pô. Pô. Tá maluco. Então, essa questão não é que todo branco é inteligente, todo preto é burro. Né? E não é que todo preto é inteligente também, todo branco é burro. Não é disso que a gente está falando. Mas é estereotipar o negro como sendo... Como naquela fala do Edmundo com relação ao Lukaku. Ali você viu um racismo estrutural, quando ele fala que o Lukaku é forte fisicamente, mas desprovido de inteligência, algo nessa linha. Sim. É lógico, porque não é que ele tenha intenção de ser racista. Porque não é. Ali a eu gente entendi tem que entender os contextos também. Porque é uma questão também de se colocar dentro da sociedade, de como a sociedade colocou isso para as pessoas e como elas foram criadas. Sim. Mas aí ele tem que tomar autoconsciência e entender, parar para pensar, opa, é isso mesmo? Eu preciso parar e entender o contexto onde eu estou inserido. Eu vou ficar reproduzindo as coisas ou vou ter a minha própria visão de mundo, minha própria percepção? Então, acho que, nesse caso, falta um pouco também. Mas é o estereótipo. E isso vai também para quem comanda. Porque o técnico ele é um líder de grupo, né? Ele toma decisões importantes, ele lidera 30, 40 pessoas, porque não são só os jogadores, né? Tem uma comissão técnica inteira. Então, ele é um cargo de liderança. E no Brasil, não se dá a oportunidade... para os pretos assumirem cargos de liderança, porque é esse estereótipo de que o cara precisa ser chão de fábrica, o cara não pode comandar. É um status quo que não quer ser modificado. E o futebol, ele bebe muito disso. Como eu falei, o futebol ele foi forjado na elite brasileira. E hoje você ainda tem muitos grandes clubes no Brasil que são geridos por famílias. Porque o cara que é presidente, o avô foi presidente. Um parente no foi Santos presidente. É o que mais tem. O pai do Marcelo teve cargo lá, agora ele tá querendo introduzir o filho dele. O Modesto Roma Sênior aí veio o Modesto Roma Júnior. Então. É isso, cara. O Bahia já teve presidente negro ou não? Não. Não? O presidente da associação hoje é o Emerson Ferretti, que ele se declarou... gay, né? Homossexual, né? Homossexual. Mas não. Cara, nossa... E é isso que eu falo, a sociedade ela absorve muito o que parece ser o senso comum. E faltava essa quebra de paradigma. Não será, né? Hoje a associação talvez sim, mas a SAF é comandada pelo Grupo City. Então não teremos um presidente, representante do futebol, né, negro.